Oi, gente! Hoje eu conto para vocês um pouquinho sobre o que eu andei lendo em abril, que é isso daqui. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e eu vou contar para vocês o que eu andei lendo em abril, começando por esse livraço da Isabel Allende, Violeta. A Isabel Allende é uma autora chilena extremamente conhecida no mundo inteiro, principalmente pelo livro dela Casa dos Espíritos, que virou filme, com o Jeremy Irons, não lembro quem mais que tem no filme. E é uma autora que eu sempre pensava em ler, eu achava que eu ia acabar lendo a Casa dos Espíritos até, mas daí a Record me mandou esse Violeta, o selo da Record aqui é o Bertrand Brasil, e eu falei, vou ler o que a Record me mandou, né? E cara, que livro, que livraço! A Isabel Allende é uma contadora de histórias que eu poucas vezes li alguém que é tão boa contadora de histórias, dá a impressão, sabe aquelas poucas pessoas que você conhece na vida, que senta e vai te contando uma história e te entretém de uma maneira que você não quer parar de escutar mais, você vai falando, ela acabou de te contar uma história, você fala, não, conta outra. Ela vai dando uma riqueza de detalhes, mas sem ficar enfadonho também, e você passa horas e horas escutando aquela pessoa contar e você fica completamente entretido no que aquela pessoa está te contando, na humanidade que aquela pessoa consegue colocar nos personagens daquilo. A Isabel Allende consegue fazer isso no livro. Eu achei fenomenal assim a capacidade dessa escritora de contar uma história. Bom, vocês viram, né, que eu gostei muito do livro. Esse é o livro mais recente dela, foi lançado agora em 2022 e conta a história da Violeta, essa mulher que tem uma vida ampla em todos os sentidos. É ampla de duração, começa ali por 1920 no Chile, durante a epidemia da gripe espanhola, e passa da epidemia do coronavírus, ou melhor, chega até a epidemia do coronavírus, pelo menos. Passando no meio do caminho por ditaduras diversas e outras dezenas de adversidades. E é ampla também nesse sentido que eu falei das adversidades, não só de duração, mas a Violeta passa por muitas experiências muito várias. E não só porque essas experiências se impõem sobre ela, mas porque ela também é uma mulher que é aberta a todas as experiências que se apresentam à vida dela. É um livro impressionante, gostei demais mesmo. Outro livro que eu li esse mês foi O Processo, do Kafka, nessa edição linda da Antofágica. É uma edição muito caprichada, olha, tem ilustrações do Lourenço Mutarelli, acho que dá para ler aqui, que eu conheço as ilustrações dele desde quando ele ilustrava livro de RPG. Eu acho que o GURPS Horror que eu tenho em casa são ilustrações dele. As ilustrações estão muito legais, tipo... Olha, deixa eu achar uma aqui, massa. Eu tinha lido esse livro mais de 10 anos atrás, 15, não sei, eu li no ensino médio, faz uns mais de 10. Eu li enquanto fazia o vestibular, eu lembro, um pouco antes. E então eu tenho uma memória um pouco enevoada, um pouco do enredo, um pouco da sensação claustrofóbica que o livro me causou na época, mas não tinha uma memória muito definida assim. Então essa foi uma releitura, mas quase que uma leitura, porque minhas memórias do livro eram extremamente vagas. O que acontece no livro? O Joseph K., o personagem principal, acorda certa manhã, o que lembra muito até Metamorfose, o outro livro do Kafka, né? Que também começa com o personagem principal acordando certa manhã para ver sua vida mudada para sempre. O Joseph K. acorda certa manhã com pessoas batendo na porta dele
Ele vai e abre, aí tem esses dois guardinhas que informam ele de que ele está detido e de que ele está, a partir de então, respondendo a um processo. Não fica claro para ele qual que é o efeito dessa detenção, já que ele pode se locomover à vontade, ele pode trabalhar, ir para onde ele quiser, e também não fica claro do que ele está sendo acusado. Mas, dali em diante, o processo, via suas burocracias ininteligíveis e funcionários misteriosos, vai invadir cada vez mais tanto a vida prática do K quanto a sua vida interior, deixando cada vez menos espaço para ele operar. Foi uma leitura de que eu gostei muito e também uma leitura muito diferente do que eu esperava. Eu estava com uma certa expectativa e essa expectativa foi completamente estilhaçada pela experiência real de leitura. Eu vou falar mais disso no vídeo resenha do livro que vai sair esse mês. Se você está gostando do vídeo até agora, não se esqueça de curtir o vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal e quer ver os próximos vídeos, em que eu vou falar, por exemplo, dessa experiência de quando você tem uma expectativa muito clara de leitura, que é o que eu tinha sobre o processo, ainda mais por ser um livro canônico, né? E a minha experiência foi completamente diferente da esperada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Próximo livro que eu li foi... Uau! Esse aqui, As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin, da editora Fósforo. Que livro! Eu já usei essa metáfora, essa comparação em algum lugar, mas é aquele... promoção de sabão em pó, compre e receba 30% a mais de sabão. Você compra um livro sobre as raízes do romantismo e recebe tanto mais do que você comprou. Você recebe um livro sobre as bases do pensamento, as bases de muito ao menos do pensamento ocidental, sabe? É um livro que entrega muito mais do que promete. É um livro basicamente sobre história das ideias, mais do que sobre história em si. Ele vai falar sobre a história das ideias do romantismo. E para explicar a história das ideias do romantismo, ele vai explicar as ideias que existiam no paradigma anterior, que era o iluminismo, e vai explicar isso com uma clareza absurda. Foi muito massa ver o iluminismo e as ideias que predominavam no iluminismo explicado de maneira tão clara, sabe? E ele vai fazer isso para explicar a tensão enorme que existia entre o iluminismo e o romantismo. O Isaiah Berlin, nesse livro, vai também tentar dar conta da humanidade para toda a diversidade que existe no romantismo, porque o romantismo vai desde a ideia do bom selvagem até o dandy hipercivilizado. Como que esse espectro todo cabe dentro de um único movimento? O Isaiah Berlin vai atacar esse problema e tentar, de fato, explicar essa unidade improvável. Foi também uma elaboração de problema que eu achei extremamente interessante de ver. E talvez o que eu mais gostei foi que o autor sempre nos lembra como que ideias que surgiram no romantismo, seja a noção de admirar idealismo, seja eles quais forem, ou a ideia de torcer pelo lado mais fraco, se enraizaram completamente em nossa sociedade a ponto de parecer quase coisas que sempre existiram, mas não, essas coisas surgiram no romantismo e não existiam antes, e depois se naturalizaram completamente. Livraço que eu recomendo para qualquer um que goste, sabe, de olhar por trás da cortina, de observar as ideias que movem as coisas.
Por fim, eu li esse quadrinho, esse HQ aqui da Pipoque Nanquim. Uau, gostei muito também, muito mesmo. Esse eu comprei achando que ia gostar, mas eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar. Ficou claro o que eu falei, né? Eu tinha uma expectativa e a leitura de fato da obra superou essas expectativas. Elric Stormbringer é uma fantasia meio dark, completamente espada e feitiçaria. Se eu fosse tentar definir o tom utilizando referências que eu conheço, eu diria que é uma mistura de Conan o Bárbaro, porque tem guerra, tem uma porradaria assim, com Sandman, porque tem uma bastante coisa onírica, mágica, de sonhos e tudo mais, mas com um tom subjacente de David Lynch, para quem gosta de cinema estranho aí, porque tem uma coisa meio onírica, bizarra, sabe? Aquela coisa que as coisas não se fecham completamente às vezes, uma coisa meio trevas esquisitas assim. Então pegou várias referências que eu acho interessantes aí, principalmente indo pro lado do Sandman e do David Lynch, que é um dos meus cineastas preferidos. O gibi segue esse herói, o Elric Stormbringer, vou tentar mostrar ele aqui. Não sei se ficou bom, qualquer coisa eu filmo separado depois. Ele é uma espécie de anti-herói que tem essa espada mágica que é muito poderosa, mas sempre que ela é usada contra alguém, ela suga a alma da pessoa, o que é uma coisa que o Elric, não sendo alguém inerentemente ruim, não gosta de fazer, porque ele não quer ficar sugando a alma dos outros, a alma fica condenada a meio que viver dentro da espada, é algo bem dark, assim. Então é uma espada muito poderosa, mas ele não gosta de usar ela. Na HQ, as forças do caos, que é um subplano, um plano interdimensional em que seres muito ruins habitam, achou uma brecha para entrar no plano em que os humanos habitam e eles estão invadindo. E o Elric tenta coordenar as forças do plano em que os humanos e outras raças habitam para impedir esse avanço das forças do caos. E é essa base assim da HQ, a guerra entre as forças do Elric, do plano dos humanos e das outras raças ali, contra as forças do caos. E nessa batalha o Elric vai ter que fazer diversas escolhas moralmente complicadas. Imagina, por exemplo, aquela história na Segunda Guerra, quando o Churchill tinha quebrado o código dos nazistas, mas ele teve que deixar alguns aviões serem abatidos para não deixar os nazistas saberem que ele tinha quebrado o código, entendeu? Uma guerra é mais complexa do que a gente gostaria de acreditar. Esse tipo de coisa aparece nessa fantasia aqui, que eu gostei bastante. A arte é maravilhosa, eu vou filmar mais alguns trechos, eu acho, para mostrar para vocês. Eu gostei demais. Uma coisa também que eu gostei é que dá aquela impressão de mundo vivo, sabe? Sabe aquele mundo que ele não existe só dentro dessas páginas? Dá a impressão que é aquele mundo tão vivo que ele existe fora das páginas da obra que retrata esse mundo. Bom, é isso. Esses foram os livros que eu li em abril. Se vocês têm alguma pergunta aí que querem fazer sobre eles, podem perguntar, alguma sugestão também, fiquem à vontade. E eu gosto muito sempre de saber o que vocês têm lido aí também, então me contem. Eu acho muito legal saber o que o pessoal tá lendo, etc. Bom, acho que é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!